amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao Família Cast, o podcast do Departamento de Assuntos da Família da Aliança Municipal Espírita. Nesse mês de setembro, nós estamos nos juntando à campanha mundial do Setembro Amarelo pela prevenção ao suicídio e organizamos uma série de 4 podcasts sobre um tema que é tão sensível e necessário. Em cada programa, nós receberemos convidados especiais que abordarão o assunto com respeito, empatia, dando ênfase à valorização da vida. E, claro, não podemos esquecer que abordaremos esse tema nesse contexto do enorme desafio que estamos atravessando pela pandemia da Covid. Esta é uma grande oportunidade de aprendizado e fortalecimento, porque tudo passa e tudo se renova. Eu sou Emanuel Felício e você está sendo convidado a permanecer conosco nesse momento. Antes de iniciar o nosso assunto de hoje, o que acham de conhecer um pouco sobre o trabalho do Departamento de Assuntos da Família? Quem vai falar para a gente é o Robson Rangel, vice-diretor do departamento. O Departamento de Assuntos da Família, DAF, se responsabiliza por acolher, esclarecer, consolar e orientar a família que busca o centro espírita nos seus diversos âmbitos, como os relacionamentos afetivos, educação dos filhos, inserção do idoso na família, prática do evangelho no lar, enfim, tudo que envolve o desenvolvimento do espírito encarnado em sua relação com o grupo que lhe serve de célula na construção de vínculos. Na Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, esse departamento tem por finalidade sensibilizar as instituições associadas para a importância de se buscar a implantação, em sua estrutura organizacional, de um setor ou departamento dedicado às questões da família, possibilitando a quem busca o centro espírita seja percebido e atendido como ser integral parte de uma família. E é com este ideal que o DAF elaborou com muito carinho e cuidado o Família Cast, que neste mês de setembro apresenta 4 episódios que abordarão a questão do suicídio dentro das programações em todo o Brasil do Setembro Amarelo. Nossa intenção é que vocês que nos ouvem se sintam acolhidos e saibam que há um departamento que trabalha com o ideal de que, ao fortalecermos nossos laços familiares, estaremos no caminho que nos apregoa o Evangelho do Cristo, que é o da construção da nossa família universal, sendo todos filhos muito amados de Deus. Recebemos aqui 3 convidados super especiais e vamos começar apresentando-os a vocês. Wellington, por favor, fale para nós um pouco de você. Cite uma frase, um poema, um trecho que possa nos levar a esse momento de reflexão. Olá, Emanuel, Nájila, Robson, Graça, João Paulo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meu alô também aos ouvintes. É uma satisfação enorme podermos falar sobre esse tema tão importante que é o suicídio nos idosos. E meu nome é Wellington Balbo, eu tenho 45 anos, sou do interior de São Paulo, da cidade de Bauru, mas resido em Salvador já há 6 anos. E aqui eu colaboro com a Escola de Doutrina Espírita Caminho da Luz, nesses 6 anos em que estou aqui. Também tenho um trabalho na literatura espírita, já inclusive publiquei uma obra sobre o suicídio no ano de 2009, junto com 2 amigos, Evite a Rota do Suicídio. E também na literatura espírita, de maneira geral, né, contribuindo com a propagação do espiritismo, tentando fazer com que o espiritismo
as lições da imortalidade da alma dialoguem com as pessoas da maneira mais simples possível. E esse poema que eu trago hoje é um poema que eu sempre gostei muito. Eu vou citar as duas últimas partes dele. Ele se chama Vitória da Vida e é de Manuel Bastos Tigre. E o final desse poema diz o seguinte: fraco é aquele que fraco se imagina. Olha ao alto o que ao alto se destina. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos picos da vitória. Nem sempre o que mais corre a meta alcança, nem mais longe o mais forte o disco lança, mas o que, certo em si, vai firme em frente com a decisão firmada em sua mente. Então, esse é um poema que, faz muitos anos, ele sempre me chamou a atenção, principalmente nessa parte final, porque nos dá aí um gás para que a gente possa sempre buscar o progresso intelectual, moral, procurar vencer as nossas limitações, como o nosso próprio Allan Kardec nos disse, que se reconhece o verdadeiro espírita pelo empenho que ele faz para domar as suas más inclinações. Então eu trago esse trecho do poema A Vitória da Vida. E agradeço a oportunidade de participar com todos vocês. Muito obrigado, Wellington. Seja muito bem-vindo. Nós estamos recebendo nessa conversa também a nossa querida companheira Nájila, de Belo Horizonte. Seja muito bem-vinda, Nájila. Fale um pouco de você e também traga a nossa frase, por favor. Obrigada, Emanuel. Olá, companheiros de caminhada, Robson, Maria, Wellington, João. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, nossos companheiros aí de caminhada. Esse tema eu trago para mim assim uma missão mesmo pessoal, que é de prevenção ao suicídio. Meu nome é Nájila Loureiro, eu tenho 47 anos, trabalho há mais de 30 anos na área de família, não é? Aqui em Belo Horizonte nós ainda não tínhamos o departamento, a área de família, sempre trabalhamos vinculados à área de evangelização e mocidade. Aqui em Belo Horizonte, infelizmente, praticamente toda semana nós atendemos casos relacionados ao suicídio, e a nossa proposta hoje, como coordenadora estadual da área de família pela União Espírita Mineira, coordenadora na Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte e pela Associação Espírita Célia Xavier, que é o centro que eu frequento aqui, o nosso trabalho vem sendo dedicado a quebrar a questão do preconceito que gera ainda, né, a respeito do suicídio. Então, é uma alegria muito grande poder estar conversando aqui com vocês, específico sobre os idosos, suicídio nos idosos, que é um grande grupo de risco, depois dos jovens, né, é o mais preocupante. E eu trouxe uma música, não sou cantora como a companheira Graça, nem tenho essa voz bonita como o nosso companheiro Robson, mas é uma letra de uma música, e é uma música que eu uso sempre nas nossas reuniões familiares, e quando eu falo sobre o suicídio. É do grupo Titãs, autoria Sérgio Brito, e a música se chama Enquanto Houver Sol. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós há algo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá. Quando não houver caminho, mesmo sem amor e sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, ainda haverá, ainda haverá. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, não é? Esperança sempre, coragem sempre, e que nós possamos trabalhar com esse tema com muito carinho, com muita compaixão e com muito amor. Lembrando que o suicídio, muitas vezes,
ele não está relacionado com a vontade do suicida, porque quando o suicida quer, né, tirar a própria vida, para ele, tanto o interior como o exterior é sombrio, sem fé, sem luz, mas principalmente ele não vê saída. Então nós precisamos ter muita compaixão e carinho ao falar do tema. Obrigada. Muito obrigada, Nájila, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Vamos conversar agora também com a nossa amiga Graça Nascimento. Por favor, querida amiga, conte um pouco a seu respeito. O meu nome é Maria das Graças Nascimento, mais conhecida sempre como Graça Nascimento, em todo lugar. Eu sou carioca, moro aqui em Juiz de Fora desde 1983, vim por motivo de trabalho e em 90 eu conheci o Espiritismo. Entrei e lá se vão 30 anos, graças a Deus, dentro da Casa Espírita, aqui em Juiz de Fora, na Aliança, trabalhando há 12 anos, desde 2008, e sempre na área de assuntos da família, junto ao atendimento fraterno, junto à recepção, sempre trabalhei nessa área. E eu gosto muito de gente, então é muito bom aquilo que eu faço, com muito prazer isso que eu faço. Trabalhando junto ao Grupo dos Entes Queridos, que é um grupo de apoio, já há 19 anos, atendendo pessoas que perderam seus entes queridos e também aquelas que estão com a ideação, né? Principalmente de suicídio. Não só dos parentes que convivem com pessoas dessa forma, mas também com aqueles que eles quase não aparecem. Aparece mais uma mãe, um pai falando sobre isso. Mas eles falando da vontade que eles têm de fazer esse ato, né? Então, sou muito ligada à obra de Joana de Ângeles. Eu sempre falo que eu sou a Graça antes e depois de Joana de Ângeles, de tanto que eu admiro por isso. Eu trouxe uma mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, e a mensagem diz o seguinte: assume contigo próprio o propósito de desincumbir-te bem de todos os teus compromissos com ordem e sem pressa. Quem valoriza o que faz, dá-lhe beleza e sentido, melhor realizando-o. Todo serviço é nobre, por mais insignificante seja considerado ou por mais humilde se apresente. O universo e o verme, tão diferentes e antagônicos, são importantes na criação divina. Realiza cada tarefa com respeito e prazerosamente. Então, muito obrigado, Graça, pela sua participação. E nós vamos deixar aqui também, antes de passar para as questões para os nossos companheiros, a nossa mensagem poética. Ela vem da música de Caetano Veloso, intitulada Dom de Iludir. E a frase que eu gosto dessa música é: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, meus amigos, depois das apresentações dos companheiros que estão participando desse Família Cast, nós vamos passar uma pergunta comum para os 3 entrevistados. A pergunta é a seguinte: temos visto nos meios de comunicação um número crescente de casos de suicídio em idosos. Se isso é verdadeiro, quais são os fatores que têm contribuído para esse aumento? Vamos começar com o Wellington, por favor. Então, o que os números nos dizem? Que nós temos uma taxa de suicídio aqui no Brasil em torno de 5, quase 6 pessoas, tá, para cada 100 mil habitantes. Quando nós chegamos na população que ultrapassa os seus 60, 70 anos, 70 anos, esse número sobe para quase 9 pessoas para cada 100 mil habitantes. Então, a gente vê que é um público, como a própria Nájila já citou na sua apresentação, que é de risco e a gente tem que ficar atento com relação a isso. E o suicídio, ele é multifatorial, né? Não há uma causa única, mas um somatório de causas. Quando a gente entra na questão da idade, há inúmeros fatores que acabam se juntando a isso que se agrava, né? Então,
Você tem, por exemplo, a perda da capacidade laboral do indivíduo, as doenças crônicas que o assolam, a perda de entes queridos, a falta, né, de uma relação mais estreita com a família. Como eu estou trabalhando nesse tema, eu fiz uma pergunta que 50 idosos responderam. Eu perguntei para eles, o que mais te amedronta quando você chega, né, lá por volta dos 60, 70 anos? Interessante que 46%, quase a metade dos idosos, respondeu que fica amedrontado com a invalidez, né? Eles têm muito medo de se sentirem inválidos, de não poderem realizar algumas coisas, então isso acaba sendo um fator de risco, colaborando muito. 10% falaram sobre a solidão e mais 10% sobre o desprezo da família. Então a gente vê essa conexão muito ligada, temas que nós podemos trabalhar justamente para poder prevenir que o idoso chegue, né, e pense em suicídio, ou acalente essa ideia. Então, esses fatores aí, basicamente, são esses. Obrigado, Wellington. Agora nós perguntamos à nossa companheira Nájila quais são os fatores que ela entende que aumente os casos de suicídios em idosos, por favor. Eu vou aqui completando, né, a fala do nosso companheiro de Salvador. Uma das questões que a gente precisa estar atento, que o crescimento da população idosa, ele é um dos fenômenos mais notórios do mundo, né? E traz para nós repercussões muito importantes, tanto a nível cultural, social e político. E o Brasil é o país que mais envelhece velozmente, né? A cada ano nós temos mais de 600 mil jovens não, idosos, que são incorporados à população brasileira. Por que eu lembrei de jovens? Porque quando se fala em suicídio, a gente tem as duas pontas, né? Nós temos um número muito grande de suicídio em idosos e em jovens. O Brasil, ele já está na 6ª posição mundial em número de idosos. Então, quando alcança a terceira idade, é importante que as pessoas possam conviver melhor consigo mesmos e com os outros, e integrando positivamente as necessidades fisiológicas próprias, o que a própria idade traz algum tipo de incapacitação. Então, hoje, de acordo com os estudos que nós temos relacionados aos idosos, uma pesquisa feita, inclusive, pela USP, pelo um geriatra, mostrou que a depressão vem como transtorno mental como um dos grandes agravantes para o aumento do número de suicídio entre idosos, porque eles vão potencializar fragilidades já existentes. Mas se a gente pudesse resumir, qual é a causa mais assim relacionada ao idoso? Vem justamente no medo, no receio que eles têm, esses irmãos, na perspectiva de dor e incapacitação. Aí me perguntam assim, Nájila, mas qual seria o melhor caminho então? Qual o melhor caminho a seguir para trabalhar na prevenção do suicídio dos idosos? De acordo com os médicos geriatras, a causa mais frequente desse ato de desespero é justamente a depressão, que ela não é diagnosticada, e quando ela é diagnosticada, ela não é tratada adequadamente. Então, nós temos mais ou menos 70% dos casos relacionados ao suicídio nessa fase atribuídos à depressão. Além das psicoses, das demências, ocorre também o abuso de drogas relacionado à medicação que eles recebem e também o aumento do uso do álcool. Isso, para nós, vem como os principais fatores desencadeantes. Então, o que nós precisamos ter claramente, né, na nossa maneira de lidar quando se fala em prevenção dos idosos? Porque nós temos também o suicídio lento, né? Aquele suicídio que o idoso, às vezes, ele se manifesta quando ele se recusa a tomar medicação, quando ele se recusa a alimentar, quando ele nega a seguir todas as orientações médicas, não é isso? Quando ele mesmo provoca quedas. Então, o médico afirma que toda a família, os amigos, a rede de apoio, precisa estar atento a isso.
Então, o que nós, instituições espíritas, precisamos, né, é fazer como tarefeira espírita, como liderança à frente da área da família. Observar mais, escutar mais, ter o olhar atento, inclusive com os idosos que frequentam o nosso centro espírita, e procurar, né, se informar na família como tem sido a integração deles nesse momento de transformação. Porque os idosos, quando eles se sentem que não fazem parte mais desse extrato social, quando eles estão em casas com sentimento de ociosidade, de abandono, de não se integrar mais às relações familiares, tudo isso é um agravante também para a causa da depressão. Então, são vários fatores, né? Como o nosso companheiro bem disse, o suicídio, ele é um fenômeno complexo. Então, nós não podemos determinar uma causa, são várias causas, mas nós podemos determinar um plano de ação, que é um plano de ação baseado na compaixão, no olhar atento e na escuta, prestar atenção no que os nossos idosos dizem, porque esse é o grande primeiro sinal de alerta. Muito obrigado, Nájila. Conforme o olhar do Elton e da Nájila, a gente depreende que o suicídio tem causas multifatoriais, então não está ligado a uma única causa. Graça, no seu olhar, quais são os fatores que têm aumentado o número de suicídios em idosos, por favor? Manuel, eu estou ouvindo os dois companheiros e concordo plenamente com o que foi dito, mas eu elenquei aqui alguns fatores que eu considero, até porque nesse momento, principalmente nesse momento de que nós estamos reclusos, né, em casa, na pandemia, e onde eu moro, eu também, além da casa espírita, no trabalho que eu fazia, de conversa direta com eles, mas agora eu estou lidando com os próprios companheiros aonde eu resido. E 50% eu digo, acho que até mais, são os idosos e alguns bem idosos. E algum dos sentimentos que está aflorando muito, e eles conseguem conversar comigo, até por saber que eu sou espírita, que eu trato sobre isso, eu dou muita atenção a eles, eu elenquei o seguinte: olha, a sensação de não serem mais útil para ajudar os familiares. Por quê? Pela fragilidade física, doenças, como a Nádia falou, deficiência auditiva, deficiência visual, falta de mobilidade física. Uma coisa também, o grau de escolaridade, por incrível que pareça, que eles acham dificuldade de se relacionar com o pessoal da família, principalmente com os mais jovens, linguajar, grande dificuldade. Eles não falam sobre isso, mas sentem isso. A dificuldade no manuseio desses equipamentos, que hoje é o único recurso que nós temos mais de estarmos juntos, conversando. Muitos deles não têm nem um celular, não tem nada, tem dificuldade. E aí está a solidão. E eu digo solidão, literalmente sós, ou se sente só no meio dos próprios familiares. Por quê? Por não terem mais condições de viverem sós, a incompatibilidade na convivência também com os mais jovens, a falta de paciência deles para com eles, não querem escutar as histórias, aquilo que eles têm para contar e repetidamente, né? Porque eles falam disso. Então, dos assuntos que eu vejo no atendimento fraterno e também agora nesse meio, é a incompatibilidade de convivência, por causa da diferença de ideias também, né? Na forma de criação, na educação, na alimentação também, porque se sentem cerceados de muitas coisas que eles gostariam de fazer. E uma me disse assim: eu me sinto um peso para a família. Não sei para que eu estou vivendo ainda tanto tempo, se eu já não sou tão útil. A perda dos entes queridos, principalmente dos cônjuges. À medida que um deles se vai, o outro se sente muito sem apoio, sem sustento, porque um sustentava o outro, até nas ideias, na maneira de ser. De repente, eles não sentem mais isso. E aqui está dizendo, não tem mais perspectiva de vida, de muita coisa. Principalmente já estão apresentando alguma doença, porque eles não participam mais de todas as atividades dos demais familiares. Esses é uma das formas.
E eu tenho visto lá, agora com esse momento, uma forma, a maneira de se expressar dos que aparecem para ajudar em alguma coisa, que eles também não, assim, é como se eles realmente estivessem causando, para ver, eu tenho que vir aqui agora sempre para ver isso, ver aquilo. Eu fico vendo, e às vezes eu tenho oportunidade até de falar, porque conheço-os há muito tempo, eu falo. As pessoas não têm muita paciência com o idoso, acham que eles são muito lentos, de perceber as coisas, a falta de mobilidade, como eu falei. Então, são cortados, às vezes, até das atividades que a família faz, por conta deles não terem mais condições de estar acompanhando nas tarefas ou nos passeios. Então, são vários motivos. E assim, mais de pertinho, sabe? Mais no terra a terra. Porque eles já têm dificuldade, muitas vezes, de dizer dessas dificuldades. E se a gente ainda dificulta essa comunicação, a coisa fica mais difícil. Muito obrigado, Graça. Pois não, Nájila, pode falar, por favor. Eu só queria, né, não acrescentar, mas lembrar uma questão importante também quando se fala suicídio de idosos. Nós temos um agravante relacionado principalmente ao idoso homem. Porque muitas vezes o idoso homem, ele perde o seu status social na família como provedor. E isso causa nele uma grande angústia e é um agravamento para o transtorno mental, para o sofrimento mental. Muitas vezes esse homem começa a abusar do álcool, então da própria medicação. E a Graça também levantou uma questão interessante. Muitas vezes o idoso, ele não perde a sua capacidade, né, de agir, de trabalho, mas ele é colocado como se estivesse perdendo a sua condição, né, de dinâmica do trabalho dentro do centro espírita. Porque o idoso, ele passa de uma condição saudável que ele sempre teve, ativo, a uma condição de doente, mesmo se a capacidade funcional dele não diminuiu, mas ele é tratado como se fosse um doente, mesmo tendo ainda toda energia, toda motivação para o trabalho. Então, nós precisamos estar atentos para não trazer dentro do centro espírita essa visão de preconceito com relação aos nossos companheiros mais velhos, né? Lembrando que todos nós estamos descendo a serra. Chegaremos também, se Deus quiser, não é? Não é mesmo, Wellington? Chegaremos, se Deus quiser, e os 100 anos, 110 anos trabalhando. Então, a gente precisa de... É isso aí mesmo, Graça. Mas por que não, né? Vamos colocar aí 100, 110, estamos seguindo com a medicina hoje, com os avanços aí da área da medicina. Então, nós precisamos tratar os nossos companheiros mais velhos agora com o mesmo respeito que nós gostaríamos de ser tratados agora no futuro. Entendendo que todos nós, independente da idade, nós trazemos algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade. Muito obrigado, Nájila. Meus amigos, agora nós vamos passar a questões a cada um dos nossos convidados. Eu vou, como nós temos feito, começar pelo nosso convidado mais distante, que é o nosso amigo Wellington, que está lá em Salvador. Meu prezado Wellington, em seu livro Evite a Rota do Suicídio, você fala de 3 fatores que são suportes para quem vivencia a ideação suicida. Esses 3 fatores que você listou são a família, a religiosidade e a prece. Fale um pouco sobre isso para nós, Wellington. Obrigado, Emanuel, pela pergunta. E esses são fatores muito interessantes que nós identificamos ao perguntarmos para as pessoas quando a ideia suicida se faz mais forte, quando a crise se faz mais grave, no que elas se apoiam, no que elas se apegam, o que serve de sustentáculo para essas pessoas nos momentos difíceis, nos momentos mais complicados. Interessante que mais da metade dessas pessoas que nós entrevistamos cerca de 70 pessoas, mais da metade delas respondeu que se apegam na família, na religião e na prece. Elas recorrem a essa conexão com Deus para se livrarem, né, para deixarem de lado a ideia suicida, ou pelo menos aquele momento mais agudo de crise. E um outro ponto que elas citaram, que eu considerei muito interessante,
foi o seguinte: e os animais de estimação. Então, todas elas diziam assim, todas não, mas a grande maioria dizia assim: olha, se eu me suicidar agora, quem é que vai cuidar do meu animal de estimação? Quem é que vai cuidar do meu cachorro? Quem é que vai cuidar do meu gato? Então, nós percebemos nessas pessoas como elas querem ser úteis, como elas querem amar, como elas querem participar da vida, elas querem sentir que ainda podem colaborar, que ainda podem contribuir. Há uma colocação de Allan Kardec que ele diz o seguinte: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Então, todos nós temos essa necessidade de doar amor. Doar amor é sentir-se vivo, é sentir-se participante da vida. Então, a gente percebe isso nessas pessoas quando elas começam a praticar algo, quando elas começam a se integrar numa atividade ligada a uma instituição religiosa, por exemplo, como já foi citado pela Graça, pela Nájila, a importância de nós tomarmos esse cuidado, de nós inserirmos o idoso nas atividades, de nós não deixarmos de lado, de nós não desprezarmos essas pessoas. Por quê? Porque quando essas pessoas se sentem acolhidas, se sentem aconchegadas, elas têm uma melhor qualidade de vida. Então, é fundamental nós ficarmos atentos. Muitas vezes, nós observamos, principalmente nas atividades do centro espírita, aquelas pessoas que chegam, o frequentador ou os próprios assistidos do centro espírita, mas não olhamos para dentro da casa, para o próprio trabalhador espírita, que já passou uma determinada idade e que está lá precisando de uma palavra de apoio, está precisando de um carinho, está precisando de um aconchego. Então, é fundamental nós criarmos, dentro da própria casa espírita, dentro das instituições religiosas, esse sentimento de família, mas de família que se preocupa um com o outro, de família que realmente se importa um com o outro. Isso daí é fundamental para que a gente possa prevenir essa ideia de suicídio. Se as pessoas se apegam na família, quanto mais elas se sentirem fazendo parte dessa família, muito menos atentarão contra as suas vidas, porque se sentem queridas. E quem acaba se sentindo assim, participante da vida, dificilmente vai atentar contra a própria existência. E como nós já falamos aqui, o indivíduo que tenta tirar a sua vida, na realidade, ele não quer morrer, ele quer eliminar aquele mau momento, ele quer exterminar aquela dor. Então, se nós acolhemos essas pessoas sem julgamentos, fazendo com que elas se sintam num ambiente de família, nós vamos facilitar muito, mas muito mesmo, essas questões. Nós temos, no próprio livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos dizem que é importante nós apertarmos os laços de família, porque quando nós apertamos os laços de família, o egoísmo ele acaba diminuindo. Nós aumentamos esse contato com as pessoas, nós ampliamos esses laços de amor e automaticamente melhora todo o clima das instituições. Então, olha como é importante nós desenvolvermos na casa espírita, no nosso próprio lar, essa ideia de família. E um outro ponto é o ponto da prece, de nós realmente estabelecermos esse contato com o Criador nos momentos mais difíceis da nossa existência. Conversarmos, né, sem nenhum ritual, não é necessário isso, mas falarmos: meu Deus, me ajude, estou passando por um momento difícil, bons espíritos, me socorram, né? Que tenho que levar essa minha prova a um bom termo, então pedir realmente ajuda para os bons espíritos. Nós sabemos que há estudos mostrando essa ligação entre a prece e uma melhor qualidade de vida, que a prece ela acaba nos ligando aos benfeitores espirituais. E tem a própria condição fluídica. O que Allan Kardec fala sobre os fluidos? Os espíritos trabalham com o pensamento. Então, quando nós trabalhamos essa questão da prece, nós estamos mobilizando esse pensamento. Os espíritos vão poder, então, trabalhar os fluidos que estão ao nosso lado. Caso exista alguma questão, e estou dizendo caso exista alguma questão ligada à obsessão, fica muito mais fácil, então, para os próprios espíritos trabalharem isso, trabalharem com o pensamento da prece, poderem, então, acertar todo o clima psíquico em que nós estamos envolvidos.
Então, esses pontos eles são muito importantes. A família, esse desenvolvimento da religiosidade, dessa conexão com um ser superior, e a prece, que tem até esse efeito operacional de nos ligar aos bons espíritos e de nos ajudar a mudar esse clima que muitas vezes pode nos colocar na rota de uma atitude mais drástica, mais dramática. Na família, e aqui não quero de forma alguma colocar culpa, colocar algum peso demasiado sobre os ombros dos familiares e das pessoas, mas na família reside grande parte das soluções para a nossa sociedade. Uma família que acolhe, uma família que ouve, uma família que não julga, uma família que procura compreender as pessoas dentro do degrau da escala evolutiva que elas estão, com toda certeza contribui para a prevenção do suicídio. Wellington, muito obrigado pela sua resposta, e eu vou aproveitar uma deixa que você trouxe na sua resposta para emendar na nossa próxima questão. A deixa é o aspecto do acolhimento. Então, você falou do acolhimento ao trabalhador, acolhimento ao frequentador. Então, eu aproveito essa dica para formular a próxima questão. Na sua experiência, Wellington, qual a maneira mais efetiva de fazer o acolhimento à pessoa com ideação suicida? Na sua opinião, Wellington, o que elas gostariam e o que elas não gostariam de ouvir? Olha, um bom ouvido, uma boa escuta, nós sabemos que previnem o ato extremo do suicídio. Ainda diante desse questionário que nós aplicamos, nós perguntamos, quando você chega numa instituição religiosa, o que você gostaria de encontrar, o que você pensa em encontrar? E engraçado que a maioria das pessoas respondeu o seguinte: acolhimento. Então as pessoas, em suma, não procuram uma instituição religiosa, um centro espírita, uma igreja, seja lá o que for, para que os seus problemas sejam resolvidos. Elas procuram para serem acolhidas, para serem ouvidas em seus dilemas existenciais, em suas dúvidas, em seus receios, em seus anseios. Então é fundamental a gente desenvolver isso. Uma boa escuta, ela previne o suicídio, não tenhamos dúvida disso. Perguntamos para as pessoas o que você mais gostaria de ouvir, de escutar quando a crise suicida se faz mais aguda, a crise do suicídio, a vontade de se terminar com a sua vida. E as pessoas responderam o seguinte: olha, estou aqui, estou com você, estou contigo, um ombro amigo. E o que você não gostaria de ouvir? E aí a resposta foi unânime: julgamentos. As pessoas não gostam de ouvir lição de moral. Julgamentos, nem pensar. Isso cria uma barreira, isso estabelece uma distância entre nós e o outro. Por exemplo, no caso do idoso, nós ficarmos dando lição de moral. Olha, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, você não deve fazer aquilo outro. É realmente acolher, é identificar os pontos, observar o comportamento, verificar como essa pessoa está e chegar e bater um papo com ela. Meu amigo, você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar em algo? Não é fazer por você, mas é fazer com você, é compartilhar, é estar junto, é dividir. Então, o que eu posso fazer? Estou aqui justamente para te ouvir, para que você fale das suas dores, para que você fale das dificuldades, nos despindo de todo sentimento que nós possamos ter de cima para baixo. O evangelho, ele é uma arma poderosa, mas se nós não unirmos o evangelho à sensibilidade de entendermos a dor do outro, de tentarmos entrar no universo dele, por mais que seja difícil isso, o evangelho pode acabar se transformando numa arma, porque correremos o risco de estar dando lição de moral nas pessoas e estabelecendo, então, uma distância cada vez maior. Poxa, eu não vou conversar com o Wellington
Todas as vezes que eu vou, ele me dá lição de moral, ele quer ditar as regras da minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me afastar dele. Então, eu tenho no Evangelho, aliado à sensibilidade, essa grande ferramenta que pode sim prevenir o suicídio, mas eu preciso desenvolver esse lado mais humano. Muitas vezes nós falamos de nos espiritualizarmos, mas é bom nós compreendermos que antes de nós nos espiritualizarmos, nós precisamos nos humanizar. É entender o ser humano que está aqui, aquele outro ser humano que está conosco. É dedicar a ele aquela importância, aquele tempo, que aqueles 5 minutos de conversa, de acolhimento que é feito no centro espírita, de bate-papo, seja no atendimento fraterno, seja em qualquer lugar, que eu seja dele e ele seja meu. Que naquele momento sejamos um para o outro as pessoas mais importantes de nossas existências. Ah, mas eu vejo o Emanuel apenas 5 minutos por semana. Que naqueles 5 minutos que você vê o Emanuel, que seja você do Emanuel e o Emanuel seja seu de corpo e alma. Resumindo tudo isso, uma boa escuta. Eu vou deixar como dica para que todos possam entrar em contato. Se conhecem, ótimo. Se não conhecem, fica essa dica. A história das vovós do Zimbábue, do que fez lá no Zimbábue o psiquiatra, o Dr. Dixon Chibanda. Apenas com algumas senhoras que já tinham passado 65 anos, eles conseguiram diminuir e muito a ideia suicida que tinha naquelas aldeias do Zimbábue. Então fica aí a dica para que todos procurem essa história, leiam, se informem, porque dá para a gente prevenir muito o suicídio tendo uma boa escuta e um pouco de sensibilidade. Muito obrigado, meu querido Wellington, pelas suas preciosas reflexões. E agora nós saímos da Bahia e retornamos à capital das Minas Gerais. Nájila, a bola está com você, minha querida. E a pergunta que nós te propomos nesse momento é que você nos informe qual a importância da conjugação do tratamento material e do espiritual no atendimento às pessoas com ideação suicida. Obrigada, Emanuel. A primeira questão que nós precisamos tratar dentro do centro espírita é muito voltada a essa questão que o Wellington trouxe para nós, não é? É trazer de volta o retorno dentro da prática espírita, o amor, é nos humanizar. Porque, infelizmente, a ignorância ainda gera preconceito. A falta de informação gera preconceito dentro do centro espírita. Então, muitos companheiros ainda têm a fala de que o indivíduo suicida, o companheiro, o irmão suicida, não tinha fé, era falta de Deus na vida, ou é um covarde, ou é o espírito orgulhoso. Muitas vezes ainda se relaciona a ideação suicida apenas a casos obsessivos e esquece que nós, como espíritos encarnados aqui, não é? Utilizando um vaso material, utilizando um corpo físico, esquecem que a depressão é uma doença física e precisa de um acompanhamento médico, de um tratamento material. Semana passada mesmo, participando de uma conversa a respeito do suicídio, me causou uma grande surpresa, porque a fala é a mesma. Olha, meu querido, você está com ideação suicida, vai para casa, apenas faça o evangelho no lar e a leitura, que tudo vai se resolver. E não é assim. O indivíduo que passa por um sofrimento mental, ele precisa associar um tratamento psicoterápico, ou seja, uma terapia, às vezes uma medicação, um acompanhamento com psiquiatra, porque a depressão está relacionada à questão do corpo físico. Hoje já se sabe que é um distúrbio diretamente relacionado a algumas ligações na mente, no cérebro, que não estão, como se diz, funcionando muito bem. Então, precisa, às vezes, de uma medicação com uma terapia. E o centro espírita, o que ele pode auxiliar? Ele pode auxiliar nessa questão que o Wellington trouxe para nós, da escuta amorosa, de integrar os nossos idosos às atividades dentro da casa espírita, através de um atendimento espiritual sem julgamento, sem condenação. Porque o que é mais difícil para o idoso,
quando ele alcança aí, às vezes, seus mais de 60 anos de idade, é aquilo que Durkheim fala para nós, que foi o grande primeiro estudioso do tema suicídio, um sociólogo que tem um verdadeiro tratado sobre o suicídio, ele colocando que ocorre a morte social desse indivíduo. Então, ele não se sente mais útil. Então, cabe a nós, espíritas, atentos, tarefeiros na área do atendimento espiritual, tarefeiros na recepção fraterna, ter um olhar mais cuidadoso, integrando esses companheiros às nossas atividades do centro espírita. Como agora nós estamos no distanciamento social, eu venho percebendo que muitos estão marginalizados, porque como não tem acesso a essas mídias sociais, como a maioria, às vezes, não tem nenhuma internet, né, de qualidade em casa, eles, de repente, se viram trancados dentro da sua casa e sem participar de nenhuma atividade do centro espírita que frequenta. E muitos companheiros não estão atentos a isso. Nós já estamos aí com o ano acabando e os companheiros isolados completamente. Que tipo de atividade, né, eu posso fazer, que tipo de trabalho eu posso realizar para trazê-los de volta? Quem sabe criar um grupo aí para auxiliar no sentido do uso das mídias sociais? Se isso não é possível, mas pelo menos criar um grupo de apoio, que toda semana ligar para o companheiro e conversar, dialogar, e aí, como é que você está? Está tudo bem? Não está? Vamos fazer um evangelho no lar pelo telefone mesmo, não precisa nem de utilizar plataformas digitais, não precisa de um WhatsApp, não precisa de Facebook, YouTube, nada disso. Pelo telefone. Vamos fazer um estudo aqui do evangelho pelo telefone? Então, o tratamento material, ele é importante, e o tratamento espiritual passa pelo evangelho no lar, pelo diálogo fraterno, a escuta da compaixão, do acolhimento, do carinho, da paciência. Sem dúvida nenhuma, a fluidoterapia, né, com a água fluidificada, com passe magnético, com as orações, sempre ter os nossos companheiros lá nos nossos livros de orações, nos nossos trabalhos. Mas, se nós não tirarmos de dentro do centro espírita as ideias ainda equivocadas, os mitos relacionados ao tema suicídio, que ainda é um tabu, se nós não tirarmos o preconceito ainda de dentro do centro espírita, é difícil. E todo aquele idoso que a gente perceber que está uma ideação suicida grave, que já apresenta fatores, falas, né, muito atenuantes, você deve entrar em contato com a família, você deve entrar em contato com os amigos próximos. Atendimento fraterno, diálogo fraterno não é confessionário. Atendimento fraterno, diálogo fraterno não é clínica, né, médica. Quando você entender que aquele indivíduo está em risco de suicídio, entrar em contato com a família imediatamente. Nájila, mas a privacidade, não existe privacidade nesses casos. A orientação do CVV, a orientação da FEB na área de atendimento espiritual é: entre em contato com a família imediatamente. E os sinais muitas vezes são imperceptíveis, mas quando a família entender que a fala não é chantagem emocional, que quando a fala daquele idoso já manifesta que ele se sente um inútil, que ele seria melhor para toda a família se ele morresse, se as atitudes desse idoso já demonstram que ele está se desfazendo dos seus bens mais preciosos, que já está lá preparando o testamento, que está lá resolvendo todas as pendências bancárias, que de repente se encontra despedindo de entes queridos que moram distantes, atenção, ele já está mostrando claramente sinais de ideação suicida. E nós temos pesquisas mostrando que a tentativa de suicídio por parte dos idosos, ela é sempre bem sucedida, principalmente entre os homens. As mulheres não. Nós sabemos que enquanto o homem fala 6.000 palavras por dia, a mulher fala 24.000. Então a mulher tem mais facilidade de falar dos problemas, falar das emoções, mas o homem não.
Um homem que era um provedor, um homem que tinha um status social no seu grupo, na sua família, e de repente começa a perder tudo isso, além da vitalidade, isso para ele é uma morte, como o Durkheim disse, uma morte social. Então ele começa a se preparar, ele começa a se despedir, ele começa a resolver todas as questões materiais, e ele começa a dizer: sou um estorvo para a família, ninguém mais precisa de mim aqui. Então precisamos estar atentos. Então, dentro do centro espírita, tratamento, fluidoterapia, diálogo fraterno, integrá-lo nas atividades do centro espírita. Ah, mas ele não dirige mais, né? Para ele participar da tarefa noturna é muito complicado. Não tem problema, não. Vamos combinar entre os companheiros uma carona solidária. Olha, essa semana é o João que vai buscar. Semana que vem é o José que vai buscar. Olha, ele não pode participar das atividades porque à noite ele toma medicação, ele já está cansado, ele dorme mais cedo. Vamos, então, criar atividades no período da tarde, criar atividades no período da manhã, mas tudo é criar possibilidades para que aqueles companheiros que fizeram tanto pelo centro espírita, que fizeram tanto pelo movimento espírita, da sua cidade, do seu estado, do seu país, que eles continuem integrados nas atividades doutrinárias. Então, vamos criar estratégias, vamos criar alternativas. Não podemos nos esquecer que nós também chegaremos nessa idade. Não podemos esquecer que nós também vamos vivenciar esse abandono. Então, é preciso mudar a cabecinha dos nossos jovens agora, é preciso mudar a cabecinha dos nossos companheiros dentro do centro espírita agora. A mudança é agora. Não é à toa que o suicídio entre os idosos, só aqui em Minas Gerais, nos últimos 10 anos, eu tenho esse dado aqui, ele aumentou 45%. É um número assustador. 45% em 10 anos, só aqui no estado de Minas Gerais. E são números subnotificados, porque como o suicídio ainda traz muito peso cultural, religioso, muitas vezes no atestado de óbito não consta que é suicídio. Consta acidente, né, acidente de trânsito, acidente por envenenamento, né, acidente doméstico. Então, mesmo com os números tão subnotificados como ocorre aqui no Brasil, esse número ainda é assustador. Em Minas Gerais, 45%, um número, né, acima de suicídios aqui entre os nossos idosos. E é um número que só vem crescendo, só vem crescendo. Então, a responsabilidade é nossa, porque nós somos cristãos, somos espíritas e ainda mais, somos lideranças no movimento. Então, nós precisamos levar essa discussão dentro do centro espírita, para essas mudanças todas, e fazer com que o Wellington disse, né? Incutir na cabecinha de todos nós que nós somos família. Família AME, família do centro espírita, família, nós somos família. Então, nós temos que trazer o amor, o cuidado, o afeto para esses nossos idosos. Muito obrigado, Nájila. E na sua reflexão, né, nós realmente somos família e temos um enorme desafio que é aprender a amar a humanidade inteira. E nós vamos chegar lá. A nossa família é a família humana, né? Então um dia nós vamos chegar lá e vamos galgar esse campo. Mas aproveitando o encadeamento das suas ideias, Nájila, eu vou emendar na nossa segunda pergunta para você, porque você falou de sinais comportamentais. Então eu te pergunto, quais são os comportamentos do idoso com ideação suicida que a família deve ficar atenta? Olha, por incrível que pareça, às vezes a gente vê familiares, amigos dizendo: o João se matou de repente. Nenhum suicídio, nenhum ato suicida é de repente, mas é a última gota que cai num copo que já está transbordando. Os fatores de risco e os sinais de alerta, eles são diferentes em cada faixa etária. O infantil é um, o adolescente é outro, o adulto é outro e as pessoas mais idosas também.
As pessoas idosas, elas verbalizam muito a questão da ideação suicida. Eles verbalizam mais porque eles têm um planejamento mais elaborado do ato do suicídio. Mas quais os principais sinais, não é, de que algo está errado? Agressividade, tudo é motivo para conflito familiar, abuso da medicação. Ah, eu esqueci que eu já tinha tomado remédio, mas isso vem se repetindo, sempre toma um remédio a mais. Depressão, então ele começa a se isolar socialmente, não só da família, mas dos amigos. Deixa de praticar atividades que ele gostava muito. Então fazia uma caminhada pela praça, não faz mais. Adorava ver determinado programa de televisão, não faz mais. Adorava ir na vizinha tomar um café, comer um bolo, não faz mais. Então ele começa a se isolar de todos, não é? Problemas de perda de vontade, de sentido da vida. Então a fala dele é: não sei para que eu estou aqui, né? A vida para mim não tem valor nenhum. Então deixa de tomar banho, às vezes deixa de comer. Alterações, né, com relação ao trato com familiares. Então tudo é motivo para briga, se tornam extremamente agressivos. Então os conflitos familiares aumentam muito. Junto com essa agressividade vem também o abuso do álcool. Nós temos também um índice muito grande de idosos que depois da aposentadoria começam a abusar muito do álcool, como se o álcool pudesse anestesiar um pouco, né, a dor, esse sofrimento que ele vem passando. Começa a apresentar problemas relacionados ao sono, ou uma insônia, não dormem, ou às vezes dormem demais. Outra questão, verbalizam, como eu disse para vocês. E quais são as frases que a gente mais escuta e que às vezes a família não leva a sério, porque a família acha que é uma chantagem emocional, que é um drama. Isso acontece muito com os jovens, com os adolescentes também. Porque quando você faz uma pesquisa entre os jovens que tentaram suicídio, e uma das questões que apresentava para eles era: por que vocês não procuravam a família para falar a respeito daquilo que vocês traziam dentro, né, de vocês, que era essa vontade de se matar, que era essa vontade de acabar com a vida? Porque se eu levasse esse assunto para minha família, eles poderiam achar que era drama, que era só uma fase que ia passar. Então, por isso que o jovem nunca procura a família para dizer essa vontade que ele traz dentro dele, que é acabar com a própria vida. Isso acontece também com os idosos. Muitas vezes os familiares e amigos não estão atentos a frases como: eu ando pensando besteira, eu acho que minha família ficaria muito melhor se eu não estivesse aqui, eu sou um peso para os outros, eu estou com alguns pensamentos ruins, era melhor que eu estivesse morto, eu não aguento mais, as coisas não vão dar certo, eu não vejo saída, eu preferiria estar morto. Porque a depressão, ela causa essa sensação no idoso, né, nas pessoas, de incapacidade total. Então é tanta dor, é tanto sofrimento, que ele não vê saída em absolutamente nada. E aqui eu quero deixar bem claro que não existem culpados no suicídio, que nem a família é culpada, nem os amigos são culpados e nem o próprio indivíduo que comete suicídio é culpado, porque é uma doença. E isso, como doença, requer um tratamento material e espiritual. Então, às vezes, nós temos casos de idosos que se mataram, onde os próprios filhos são da área da saúde, são psicólogos, são psiquiatras, e se culpam, dizendo: por como eu não reconheci os sinais? Por que eu não estava atento a esses sinais? Por quê? Porque o idoso, quando ele começa a planejar o suicídio, ele é muito rápido na ação. E como o seu método é extremamente eficaz, então, assim, quando você vai entender que algo está errado, às vezes é uma tentativa fracassada. Aí esse vai ser o primeiro sinal de alerta para a família. Então, a família não deve se culpar. O que nós precisamos mudar é o nosso comportamento dentro da família. Como a Maria colocou no início, integrando esses idosos à nossa vida familiar, em todas as nossas atividades.
por mais que ele queira se isolar, e fazer com que ele se torne útil. Útil nas tarefas domésticas, útil nas tarefas como um todo. Então, a partir do momento que ele não sente que ele morreu socialmente, ele não vai entrar nesse momento numa depressão. Lógico que a gente tem altos e baixos. Uma questão também muito importante que a gente precisa ressaltar é aquilo que eu falei logo no início, é o suicídio indireto. Aqueles idosos que deixam de tomar medicação, que não seguem as prescrições médicas, que não têm cuidado no dia a dia, né? Então, são quedas frequentes, que não se alimentam adequadamente. Então, existe esse suicídio indireto que nós precisamos estar atentos também. Então, aí requer uma firmeza e uma vigilância com relação a esses idosos, porque quer dizer que ele já está em processo depressivo. Então, são alguns sinais, lógico que cada caso é um caso diferente, mas que nós precisamos estar atentos, não é? Na realidade, a sua fala foi perfeita. E não é acrescentar, porque nem tem o que acrescentar, mas é reforçar justamente o que você disse no tocante ao tratamento material que envolve a questão da depressão. É alertar as lideranças espíritas, como você já trouxe, eu estou passando a tinta aí na sua fala, que é para deixar isso bem forte, que existe a questão material, ela é muito forte, ela se impõe. Quando nós reencarnamos, nós sofremos uma influência muito grande do corpo físico, e ela se impõe, e é preciso quebrar esse mito, mas quebrar mesmo o mito da obsessão. Tudo é obsessão. Então, na realidade, perfeita a sua fala, eu estou aqui passando uma tinta que é para justamente as lideranças espíritas estarem atentas para a questão material. No nível evolutivo que nós estamos, o espírito sofre, recebe a influência do corpo, a depressão é uma doença e deve ser tratada com tudo aquilo que a ciência oferece. Eu preciso ir no psiquiatra, eu preciso fazer uma terapia fundamental, aliado ao tratamento espiritual, é claro, mas eu não posso esquecer essa parte sensacional, a sua fala, que fique aí registrado para as lideranças espíritas se atentarem com relação a isso. O Wellington, e essa é uma luta constante, porque como eu disse para você, semana passada eu escutei num grande centro espírita aqui, um dos maiores centros espíritas de Belo Horizonte, essa fala do companheiro que estava dando um curso, uma capacitação para os atendentes fraternos. As pessoas não entendem que a depressão ela não é consequência da obsessão, que na realidade é o contrário. É o quadro depressivo que abre as portas para a obsessão. Todo transtorno mental, todo sofrimento mental abre a porta para a obsessão. Então as pessoas não entendem que é o inverso. Então aí adotam uma fala sempre na terceira pessoa, né, do singular. Ele obsediado, ele sofredor, porque ficam apenas no conhecimento doutrinário, lá na questão do suicídio, das regiões umbralinas, daquele sofrimento. E aí a pessoa, quando procura socorro no centro espírita, ele é tratado dessa forma, como orgulhoso. Aí lembra das obras da Joana de Ângeles, mas não entendem que toda essa colocação doutrinária, toda a colocação que a nossa irmã, mentora Joana de Ângeles faz, é para nós, grupos de estudo, não é? Nos debruçar sobre este tema e entendermos todo o aspecto espiritual. Mas não é para fazer esse tipo de colocação num trabalho de atendimento fraterno, numa reunião pública. Então, isso vai gerando um preconceito tal que as pessoas, quando chegam ao nosso centro espírita, e você disse aí da energia, da força magnética do amor, o indivíduo chega no centro espírita, ele já é rejeitado pela própria psicosfera do atendente fraterno, que já traz dentro dele mensagens equivocadas, ideias preconcebidas. Então, o próprio campo magnético em torno dele já rejeita aquele indivíduo que vai ser atendido, não é? Então, as pessoas esquecem. Obsessão, ela não é causa da depressão, é o contrário. A depressão é que abre as portas para o processo obsessivo. Obsessivo. Todo transtorno mental traz essa possibilidade.
Então, por isso que a gente precisa ter essa visão ampla. E a título aqui de curiosidade, foi feito um trabalho, né, de 2014 a 2018 sobre as lesões mais autoprovocadas entre os idosos, especificamente entre os idosos, não é? Nós temos a precipitação de lugar elevado. Esse aumento desse tipo de tentativa, ele aumentou deixa eu fazer as contas aqui, em 9 anos, 281% no Brasil, que é a precipitação de lugar elevado, objeto cortante ou penetrante, armas de fogo, enforcamento e estrangulamento, impacto de veículo a motor, precipitação ou permanência de objeto em movimento, dispositivo explosivo, vapor de água, gases, afogamento. Isso é para mostrar por quê. Se esses idosos estão num processo de depressão grave em tratamento, é necessário uma vigilância. E essa vigilância constante quer dizer que ele não tem acesso aos meios da tentativa do suicídio. Então, se ele não tem acesso à medicação, por exemplo, a medicação vai ser trancada e vai ser a família que vai controlar lá a medicação dele, é um fator, né, de proteção. Se aquele senhor ele não vai estar sozinho ao sair, ao passear em algum lugar, então quer dizer que ele não vai se jogar de lugar nenhum. Então, o difícil acesso ao meio do suicídio faz com que a gente evite. Aí ocorre uma melhora, tanto uma melhora física como uma melhora mesmo no estado mental, né? Aí, nossa, ele está mais feliz, ele está participando mais das atividades, ele está comendo melhor, está dormindo melhor. Atenção, isso não quer dizer que ele não vai tentar novamente, muito pelo contrário. As tentativas com êxito é justamente quando o indivíduo está em tratamento, há uma melhora, e aí ele tem condições, porque aí o pensamento dele já vai ser mais bem elaborado, ele vai poder dissuadir melhor a família, digamos assim, aí ele comete o ato e tem êxito. Então, são apenas questõezinhas, né, que a gente que está trabalhando nessa área, pequenas questões para mostrar que não existe ex-suicida, que companheiros que já tentaram, é igual o dependente químico, é igual o alcoólatra, é vigilância 24 horas. Então, é assistência 24 horas sempre, porque não existe ex. Pode haver a melhora e aí o êxito no ato do suicídio. Então, nós, nessa nossa conversa, saímos da tão querida Bahia, retornamos à nossa capital das Minas Gerais e agora voltamos para a nossa Juiz de Fora. Graça, a questão para você agora é a seguinte: quais as maiores dificuldades que a pessoa idosa enfrenta que a leva a ter ideias suicidas? Olha só, eu até, de uma certa forma, já respondi quando eu apresentei os fatores, né, que levam as pessoas a pensar sobre isso, né? Quando eu te falei pela fragilidade física, quando eu te falei da falta de mobilidade, né? As dificuldades que encontra com relação até aos manuseios dos equipamentos que hoje nós estamos sendo obrigados a utilizar e que muitos deles até ignoram essas dificuldades. Mas aí eu estava ouvindo os nossos companheiros Nájila e aí o Wellington, tantas coisas que eles falaram e foi passando assim uma ideia de nós que tivemos a oportunidade de tomar conhecimento de toda essa realidade, né? Porque isso é uma oportunidade que nós... Tem pessoas que nem pensam nisso, como a Nájila falou, nem fica atento, né? As expressões, a forma como as pessoas falam da vida ou da falta de vontade de viver qualquer coisa, as pessoas não estão ligando, porque na realidade nós colocamos essas pessoas assim meio à margem mesmo na família. Estamos tanta atividade, estamos envolvidos em tantas coisas, os nossos os filhos, as pessoas que estão convivendo conosco assim mais de perto, mais afastadas às vezes até do idoso, estamos tão envolvidos, né, em outras coisas que realmente a gente não presta atenção, como a Nájila falou, isso aí é verdade. Então, as maiores dificuldades é porque ela não tem com quem falar.
para falar através desses equipamentos, às vezes ela não tem oportunidade nem o tempo do outro escutar. Uma das maiores dificuldades é exatamente isso, a falta de atenção que realmente a gente estava deixa de lado muitas vezes. A gente não ouve, agora estou com muito tempo, estou muito apressado, eu tenho muita coisa para fazer e você vai deixando. E aí eu fiquei me lembrando que há coisa de acho que umas 2 décadas assim, aí, de repente, nós valorizamos alguns idosos. E quando a gente colocou eles em mais evidência, por conta da nossa necessidade de ter que se afastar para resolver outras questões, e aí nós voltamos a responsabilizar aqueles idosos, entre aspas, que estavam mais perto de nós, dando a eles mais importância. Eles se sentiram novamente úteis. Quando leva a criança para a escola, quando leva para o cursinho, quando é aquele que está dando uma cobertura para eles voltaram a ajudar. Tem uma mensagem, um capítulo no livro Vereda Familiar, que chama-se A Participação dos Avós na Dinâmica Familiar. De repente os avós eles estavam fazendo tudo de novo. Lógico que com a cobrança dos pais de que teriam que fazer de uma forma mais atualizada, eles teriam que de repente absorver uma série de novidades que para eles, né, na cabecinha deles tinha, mas eles estavam ativos ainda. De repente, essas crianças crescem, se tornam adultos, já não precisam mais, e cada vez mais foram se afastando, e elas foram se sentindo, como eu disse lá na coisa, eles não se sentem mais úteis para ajudar os familiares, né? E uma coisa que eu tenho observado nesse momento que eu estou vivenciando junto a essas pessoas, principalmente na minha família, dentro da minha própria família, é a forma como a gente precisa verbalizar de uma outra forma a importância deles ainda na nossa vida, estimulando com outras coisas. Quando a Nádia lembrou aí de ligar, de conversar, de falar, e nessa hora a gente até utilizar dessas coisas. Nossa, eu estava precisando muito ouvir você, eu estava querendo voltar a escutar seus conselhos nisso e naquilo. Então, alguma coisa que dê a eles a certeza que eles ainda estão sendo muito úteis, nem que seja só com as palavras, com a conversa, ter paciência de ouvir. Então, eles ficam muito, assim, fragilizados, sensíveis. E olha só, a palavra, aquilo que nós expressamos, tem que ser uma coisa de muito acolhimento, assim, de muita ternura, de muito carinho, entendeu? Eu estou falando isso porque eu tenho escutado essas expressões. Com essa pandemia agora eu sou obrigada a fazer isso e aquilo por fulaninho. Eu vim aqui antigamente só tantas vezes, mas agora eu sou obrigada, eles falam. Eu tenho escutado isso, sabe? Até na hora de levar o almoço, de alguma coisa, eu não quero que você faça isso e não sei o quê. E a gente está se preocupando também muito com o que o outro está vendo que eu estou fazendo pelo meu idoso, por aquilo. Gente, é um negócio meio complicado sim. Então, eu fico vendo isso, a dificuldade delas entenderem, de repente elas tiveram que, eles têm que entender tanta coisa. Por que eu não sou mais assim? Por que não me chamam mais para isso? Por que as pessoas olham para mim realmente como assim, é um peso, né? E às vezes eu falo isso quando eu tenho oportunidade, vocês sabem que eu falo muito, né? Eu digo, gente, vê como você fala, como você expressa essa sua oportunidade que você está tendo de voltar a servir, ou a cuidar, ou amparar, ou demonstrar atendimento. Você está tendo oportunidade, que eles acham maravilhoso quando os pais e os idosos eram muito independentes, não estavam dando trabalho a eles, nem perturbando, estava para isso. Eles saíam, eles mesmos pagavam suas contas, faziam suas coisas, de repente, não pode fazer isso, você não pode sair daí, deixa que eu faça isso para você. Mas não é um deixa que eu faça isso para você, é o deixa que eu faço porque é assim que tem que ser por conta disso. Então, eu vejo essas expressões. A pessoa tem que ter cuidado no falar, como a Nádia falou, o Elton também falou, eu já falei, e é isso que nós estamos observando, de escutar. As pessoas não param para escutar.
as pessoas, nem deixa concluir. Eu sei do que você está precisando, não sabe não. Por quê? Porque eles também têm dificuldade de expressar. Muitos têm já vergonha de falar disso ou daquilo, que eu estou sentindo isso e aquilo. Então, é muito complicado, gente. E a gente precisa estar atento. E olha só, e nós também temos que ter essa coragem de quando, como a Nádia já falou, de conscientizar a família do que está acontecendo, estou notando isso, estou notando aquilo, é preciso coragem. Eu não vou falar isso que eu não quero me meter ou não quero me comprometer. Ainda tem isso. Porque às vezes você está vendo as coisas, mas eu estou vendo isso, mas eu não tenho coragem de levar para a família isso que eu estou observando. Não, nós não podemos ser isso não, nós temos que falar isso a hora que puder, quantas vezes for necessário, falar, fazer, falar com os jovens também, porque às vezes muitos deles ficam na companhia de jovens que não estão atentos a nada disso, porque estão grudados nos seus aparelhinhos, cuidando de outra coisa, não está dando atenção, não está verificando. Porque o pai e mãe estão envolvidos já no trabalho, está fora de casa, cada vez mais fora, e quando entra em casa também está envolvido ainda, porque ainda tem muito o que fazer. Então, a gente é um trabalho. Eu acho a grande dificuldade é essa falta de comunicação, de observação por parte de nós outros. Com relação aos nossos companheiros de trabalho, aqueles que a gente observa mais de perto, é de valorizar. Eu vi companheiros na casa espírita deixando de frequentar os grupos de estudo porque não se sentiam bem com a modernidade do estudo. Eu já falei isso para vocês, já falei em outras oportunidades, e ela me disse, eu vim perceber isso até nas nossas andanças aí, com nossas viagens por aí, mais para o interior, delas falando, porque tudo agora está mais moderno, está tanto moderno, eu não consigo acompanhar os estudos, as pessoas se ligam mais naquelas pessoas que se comunicam e deixam de lado, já não fazem as mesmas perguntas. Eu vi companheiros muito competentes, que davam aulas, que eram dirigentes, coordenadores, se afastando do trabalho por conta de não terem como data show, essas coisas todas, elas falando, eu não vou dar não, porque agora um chega e acha que aquelas aulas mais traziam maior visibilidade das coisas, eram melhores para eles, chamavam mais atenção. Como ela chegava com a sua palavra, com o seu conhecimento, só e se tornava monótono. Eu vi criaturas maravilhosas se afastando do trabalho por conta disso. E ainda tem mais, aquelas que se afastam, muitas vezes nem são procuradas para saber o que houve, o que aconteceu que não está vindo mais, né? Aí às vezes você fala assim, tem visto fulano? Não tenho visto. Porque se aconteceu alguma coisa, ela te falou alguma coisa, mas você nem pegou o telefone também para procurar pelo colega de trabalho, que já não está participando de algumas coisas, e às vezes Por que eu digo isso? Porque eu também encontrei aquelas que dizem, eu estou afastada há tanto tempo disso e daquilo, ninguém ligou para perguntar o que estava vendo comigo. Eu que sempre estive ali à frente disso e daquilo. Então, é uma falta de atenção realmente de todos nós que estamos do lado de fora. Eu fico atenta muito a isso, né? Ainda ontem eu escutei de uma companheira de trabalho dizendo, Graça, eu não estou aguentando. Ela está sozinha, ela mora no município aqui afastado um pouquinho, e ela dizendo, eu não estou aguentando. Ora por mim, ela que é uma trabalhadora, e ela está com dificuldade. A gente precisa ter um olhar, né? E graças a Deus que nós estamos tendo essa oportunidade de poder estar falando dessas coisas, que ninguém nem falava disso, e de poder nos ajudar a esses nossos companheiros, né? E vamos embora, gente, vamos conversar mais um bocadinho. Então, Graça, você retomou a nossa querida Teresa de Brito no seu livro Vereda Familiar, né? E ela fala muito, né, no acolhimento, e a gente está discutindo muito nessa conversa na não exclusão, né? Nesse momento tão tecnologizado, nós temos que ficar atento aos laços do coração. Então, esse esforço começa nesse pequeno laboratório que é a família. Se a gente não consegue amar um grupo reduzido de pessoas, né, como é que a gente vai chegar no projeto divino de amar a humanidade inteira? Então, dentro dessa linha da família, eu queria te fazer a segunda pergunta.
A segunda pergunta é essa, Graça. Como a família pode auxiliar no acolhimento do idoso, em especial nesse momento de isolamento social? Pois é. A gente está bem ligado justamente a esse momento, mas parece que está demonstrando, né, assim, mais até para nós essas dificuldades. Eu relacionei isso, a importância do idoso na sua vida, verbalizar ele, o quanto ele é importante, dizer para ele que nesse momento desse isolamento social, muitas vezes nós estamos mais afastados até por conta das recomendações, né, sanitária, por conta de todo esse trabalho de prevenção, de contágio, dessa coisa toda. Conscientizar ele, porque é só dizer assim, olha, eu não posso estar indo aí fazer disso agora uma desculpa para muitas outras coisas. Não, a gente falar de uma forma tranquila, o quanto que nós estamos sentindo falta dessa ausência, dessa forçada para todos nós, né? Uma coisa que eu também estou falando eu sei que é necessário, e outra coisa, consentir e criar oportunidade de pelo menos se ver de longe, conscientizar, eu estou falando até mais ligado aos netos, os sobrinhos, as coisas, do que está acontecendo, e não deixar ele, por conta de também estar isolado, só ligado nos aparelhos, que ligue, criar situações para eles possam ver pelo menos. Eu digo a fala de uma amiga minha, ela mora lá em São Paulo, e eu estou nesse trabalho de atendimento com essas minhas antigas amigas, né? Nem só do movimento espírita, mas fora, porque ela fala como eu sinto falta de ver os meus netos, como eu estou sentindo falta de estar visualizando meus sobrinhos, né? De incentivar esses jovens, essas coisas, nesse momento principalmente em que estamos sendo obrigados a essa situação de isolamento, mas que eles também se dediquem, liguem para essas pessoas mais idosas, verbaliza isso, eu te amo, eu te quero, como eu estou sentindo falta da sua comidinha, como que eu estou sentindo falta disso, não sei o quê, com a alegria que é quando uma pessoa de idade escuta essas coisas, gente. Quando eu diz assim, eu estou sentindo muita falta de você, é mesmo, meu filho? Estou sentindo isso aqui, eles ficam se sentindo muito bem. Que saudade da senhora, né? Porque é aquela que quando cuida, né? A avózinha cuida, demonstra, tem mais tempo, né? Porque os pais estão na correria, eles têm mais tempo de demonstrar mais carinho, tem tempo de fazer aquilo que eles gostam, da forma que eles gostam, nem que seja por isso, mas que eles tenham consciência que a presença deles, através da voz, da conversa, demonstrando a eles seu carinho e saudade. Aí eu botei, terminando aqui, que gestos e palavras carinhosas estimulam muito a vida das pessoas, né? Eu falei de criar situações para isso, porque às vezes a gente faz a nossa cota. E outra coisa que eu acho, a hora que tem essa possibilidade de estar um vendo o outro, que a gente expresse isso na nossa fisionomia. Porque só dizer que nós estamos sendo isso, como eu escutei, estou sendo obrigada a fazer isso agora, é triste de ouvir. O outro ouvir que a pessoa está fazendo aquilo porque está sendo obrigada, que quando não é uma demonstração de carinho, de atenção, de tudo com relação àquela pessoa que tanto fez por todos nós. Geralmente é assim, através do exemplo, através de coisa, aquela pessoa. Como tem uma mensagem de Emmanuel que chama corações venerados, aquelas pessoas que têm tanta esperança, que têm tanta experiência, tanta coisa para nos ensinar, do modo que eles aprenderam, mas que é. E a gente que já teve mais oportunidade de perceber isso, de aproveitar, dizer para ele do quanto que eu gosto das conversinhas que nós tínhamos, demonstrar isso, gente. E se for falhando olho no olho, melhor ainda quando você diz isso realmente de coração falando, e não da expressão. A nossa expressão fisionômica, ela é muito importante também no acolhimento, não só na família, naquelas esquisas do nosso trabalho, quando a gente fala, como é que eu posso te ajudar, meu irmão? Isso eu estou vendo que você está assim mais afastadinho, e vê que você está sentindo a diferença. Ô meu amigo, o que está vendo? Eu estou sentindo um pouquinho
você diferente daquilo que você estava, o que está acontecendo agora? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Levar a coisa assim, para um lado assim, às vezes da brincadeira, eu utilizo muito isso assim, e ele se sente, você notou, você sentiu, que a pessoa talvez do lado nem olha, nem vê. Aquele companheiro está ali com mais dificuldade, às vezes, para executar alguma coisa, e está aumentando o meu trabalho, tá muito devagar, como eles falam, isso e aquilo, e você não gosta. Quando você fala assim, eu estou sentindo que você, sinal de que você olhou, sinal de que você viu, né? E está sentindo falta, cadê aquela sua vibração, cadê essas coisas? Gente, é tão pequeno e tão pouco, que a gente não tenha medo. Não tenha coragem, como a Joana fala tanto de coragem, quando ela fala do enfrentamento, ela usa essas expressões assim, é um enfrentamento mesmo, é uma luta conosco mesmo, para a gente perceber essas coisas e valorizar, não ter medo do comprometimento que aquilo pode causar, trazer demais de trabalho para nós, né? A gente vê quantas vezes coisas que aquela pessoa foi quem te ensinou a ser hoje o que nós somos, foi aquela pessoa que te ensinou, e você hoje passa, ignora, né? Você já não é mais como você era, lógico, o tempo passou para ela e para a gente também. E a gente precisa perceber, como a Nádia aí falou, nós estamos caminhando para lá, né? Para isso, se a gente se colocar no lugar dela, vai ver que vai doer um bocado essa falta de atenção, essa falta de cortesia, de gentileza, né? Que a gente não tem usado muito, de caridade, que a gente não tem utilizado muito na nossa correria. De repente veio essa pandemia, botou todo mundo dentro de casa para olhar, quem está acompanhado, olhar um para o outro, e quem está sozinho, isolado, olhar também para si mesmo, verificar, buscar e ter a coragem de verbalizar o que está sentindo, para não dar brecha para essas influências, às vezes negativas, essas influências que nós sabemos mesmo desses espíritos que estão na mesma faixa e que se aproximam para estimular a gente a pensar em o que não deve, não fazer. Então, o que falta da gente? Atenção, compaixão, né? Perseverança, estimular a perspectiva de vida, de melhoria, porque você ainda é capaz. Você ainda é capaz de fazer muita coisa, Se já não faz em pé, andando para lá e para cá, que faça através da palavra, colocar num lugar que essas coisas, gente. É isso aí. Me toca profundamente ver essas coisas. Mas também me toca profundamente saber que a gente pode trabalhar para estimular a tudo isso. Duas falas da Graça, né, que me chamaram a atenção, porque é exatamente isso, né, que eu penso também, que eu tenho tentado colocar em prática aí nas nossas atividades doutrinárias, dentro do movimento espírita federativo. A primeira delas, a necessidade da gente ser mais gentil um com o outro, né, porque o que está acontecendo? Hoje aí, com o boom das redes sociais, das mídias sociais, essa falta de interação entre as pessoas, essa falta de investimento nas relações, ela não está ocorrendo só entre os idosos, não, está ocorrendo como um todo. Hoje nós, indivíduos, estamos nos tornando cada vez mais individualistas, egoístas. Hoje a gente vai aí às vezes e, né, isso quando não estava aí no distanciamento social, vai no restaurante, a família toda reunida, ninguém se falando, todo mundo com o celular na mão, trocando mensagem pelo telefone. Então, essa falta de interação, essa falta de investimento nas relações está sendo assim em todos os âmbitos, né, da nossa vida, familiar, social, profissional, e infelizmente está chegando dentro do centro espírita também. Então, esses pequenos gestos de delicadeza, de gentileza, de solidariedade, de estar atenta um ao outro, são pequenos gestos de fato. Eu falo que aqui em Minas Gerais a gente tinha que adotar como tarefa doutrinária dentro dos centros espíritas a hora do cafezinho. Para quem não gosta de café, que eu acho difícil mineiro não gostar de café, mas quem não toma café, a hora do chazinho. Devia fazer parte oficialmente das nossas atividades dentro do centro espírita, para que nesse momento as pessoas pudessem se conhecer, olho no olho, falar seu nome, casado,
separado, enrolado, tem filho, não tem? Porque às vezes a gente entra tão correndo no centro, sai tão correndo do centro, e as pessoas estão ali anos e anos ao lado nas atividades e não conhecem nada do outro, não sabem nada do outro. Então, como é que eu vou criar vínculos de amizade, de afeto, de respeito, de carinho, se não há integração, se não há conhecimento, se não há esse trocar de olhar, né? Se não há esse momento do diálogo? Diálogo que não vai ter nada a ver com o espiritismo, mas é o diálogo pessoal, interpessoal. Então, deveria haver a hora do chazinho, a hora do cafezinho no centro espírita, só para que as pessoas pudessem se confraternizar. E a partir desse momento, você cria vínculos, você cria com aquele indivíduo um compromisso de cuidado, e aí, como ocorreu agora nesse momento de distanciamento social, as pessoas se comprometem umas com as outras, de pelo menos dar um telefonema e procurar saber como é que você está, minha companheira, sabendo que essa companheira não usa nenhuma mídia social, sabendo que essa companheira mora sozinha, sabendo que essa companheira já tem um histórico depressivo às vezes, e ela está lá esquecida. Isso eu estou dizendo porque aconteceu isso comigo, não é? Aqui em Belo Horizonte, uma companheira que eu sabia que ela ia estar completamente sozinha, isolada de todos. Eu já coloquei na minha semana, olha, uma vez por semana eu vou ligar para fulana. E quando eu fiz isso pela primeira vez, que alegria! Uma coisa tão simples, uma coisa tão insignificante para você, mas que para o outro chega como uma bênção. Puxa vida, alguém lembrou de mim. Então é nesse momento, que é no momento da ação, que nós temos que colocar em prática tudo que o Evangelho nos traz. Porque esse Evangelho de só falação, falação, adoração, adoração, não leva a nada. Na realidade, a nossa ação é parar de falar e agirmos mais. Semana passada, nós tivemos aqui uma experiência com relação à inclusão dos nossos amigos, dos nossos companheiros de doutrina nas nossas atividades agora virtuais. Foi um trabalho que um colega me liga, um companheiro, Nájila, esses nossos companheiros mais velhos não estão participando das nossas atividades, porque não sabem mexer com a tecnologia. Vamos ver se a gente coloca eles, pelo menos assim, para fazer uma prece inicial, final. Vamos ver se a gente coloca eles, pelo menos, para cantar uma música nas palestras virtuais. Eu dormi pensando com aquilo. Falei assim, mas puxa vida, o companheiro está de segunda a segunda no centro espírita, agora está sem tarefa nenhuma, e eu vou convidar para fazer uma prece, cantar uma musiquinha. Aí eu acordei, eu não, né? A espiritualidade com certeza, falou assim, vamos fazer um programa só dedicado a eles, uma live só dedicado a eles. Aí surgiu o Papo das 10, que é um domingo de histórias, casos e causos, só desses companheiros mais velhos, contando um pouco da história de vida deles, da história deles dentro do centro espírita, no movimento espírita. Um trabalho sem nenhum tipo de ambição, um trabalho que a gente pensou, vamos fazer isso o mais rápido possível, mobilizamos a família, vai na casa do seu pai, leva o seu celular, nós vamos te ensinar a mexer na mídia aí, ajuda os pais. Teve tanta repercussão, e domingo passado foi a estreia do programa, que quando o programa acabou, o meu WhatsApp não parava de mensagem. As pessoas do centro espírita, comovidas, emocionadas, dizendo, Nájila, quando chegou aqui para mim o post que ia acontecer esse programa, eu não dei importância. Mas quando eu comecei a assistir a live e eu vi os olhos, né, marejados de água, você emocionado, os companheiros emocionados, o pessoal comentando emocionado da alegria de estar a família ali reunida, Célia Xavier, a família espírita, e eu não dei nenhuma importância. Que bênção, que programa abençoado agora. Então agora a gente já tem assim, programa até para o ano que vem. Todo mundo agora se mobilizou e abraçou a ideia. Mas é isso que a Graça falou, de você dar cara a tapa, de você ser corajoso, de você se comprometer à tarefa. Quando eu propus a tarefa para um companheiro, nós sentamos e falamos assim, Nájila, a gente não tem dia, nós temos atividade todo dia. Falei, ainda brinquei, nossa, só se for de madrugada. Eu falei assim, não, nós temos domingo de manhã. Aí o companheiro disse, Nájila, meu único dia de folga, mas vamos embora.
É isso que a graça disse. Se comprometer a algo, dar cara a tapa mesmo. Isso foi o que aconteceu quando começamos a falar sobre o suicídio, por exemplo. Há anos atrás, quando a gente começou a falar do suicídio, mas sem a fala do preconceito, todo mundo foi contra. Vamos dar a cara a tapa. Então, é um vespeiro que nós que trabalhamos na área da família sempre vamos ter esses tipos de temas provocativos, polêmicos, para poder lidar. Porque é os desafios das famílias de hoje. É o nosso desafio no século XXI. Então, é essa fala que eu deixo, né? De perseverança, de determinação, de não omissão, de não passividade diante das dificuldades, dos desafios que vão surgindo. Muitas vezes os companheiros do próprio centro espírita, porque toda ideia nova, gente, todo pensamento novo, todo trabalho novo, ele vai ser rejeitado, né? É só a gente lembrar como foi a codificação espírita. Então, tudo que é novo é rejeitado, tudo que não é compreendido é rejeitado. Então, nas minhas considerações finais, eu deixo tarefeiro espírita, liderança espírita, coordenador de atividade espírita, se comprometa, mas se comprometa com amor verdadeiro, com a intenção verdadeira. Não seja cristão só da boca para fora, seja cristão agindo, se mobilizando para mudar a situação hoje dos nossos idosos dentro das nossas instituições espíritas. Começando por você mesmo, a sua mudança de atitude, começando por você, não é? Criando situações, planos, estratégias para integrá-los mais efetivamente nas atividades doutrinárias. E agora, no distanciamento social, entre em contato comigo, Anágila. Gostei dessa ideia aí do Papo das 10. Como é que a gente vai fazer isso? Tamo junto, Anágila. Que história é essa agora das caronas solidárias? Vamos trocar experiências, compartilhar experiência, porque o que é bom e o que está dando certo é para ser copiado. E é como eu disse lá para a equipe, quando o pessoal começou a me ligar, nossa, Nájila, sua ideia. Eu falei assim, não, a ideia não foi minha, não, da espiritualidade. É a espiritualidade que está nos convocando a mudanças agora, imediatas. Chega de blá, 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 vamos agir. Então, eu quero que a gente, lembrando lá da questão de Kardec, quando perguntaram, né, Kardec pergunta, por que o mal, né, sempre sobrepuja o bem? Aí o espírito de verdade é claro, porque o mal é audacioso, é provocante, que possamos ser audaciosos, que possamos ir à luta mesmo com essa coragem que a graça disse. Mas é preciso se comprometer de corpo e alma, porque o momento urge, é agora. Então, é essa palavra que eu deixo para todos, agradecendo mais uma vez o convite, né, da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, e já nos colocando aqui à disposição, né, para todos os companheiros, que aí no futuro a gente possa estarmos aí reunidos novamente para discutir sobre esse tema, que infelizmente ainda é um tema recheado de tabus, de mitos, de medos e de preconceitos, porque cabe a nós, lideranças espíritas, mudar, não é? Esse pensamento. E eu vejo aqui que esse grupinho, né, tão abençoado, tão unido, que a gente nem se conhece pessoalmente. Aliás, a Graça eu conheço, né, Graça? Graça conheço, almoçamos junto, né? Mas a gente ainda nem se conhece pessoalmente, a gente vê que a harmonia, a energia, ela chega aqui, né? Ela conseguiu chegar até nós. Então, que nós possamos aí no futuro seguir em frente, mas sempre com coragem e determinação, porque o nosso compromisso é com Jesus, o nosso compromisso é com Deus Pai, que espera muito de nós. Então, muito obrigado pelo convite e um grande abraço aí para todos os irmãos aí, espíritas de Juiz de Fora, espíritas do Brasil. Foi uma alegria muito grande participar com vocês nesse momento. Muito obrigada. Obrigadíssimo, Nájila, pela sua participação. Foi uma alegria enorme tê-la conosco e a gente lembra dessa mensagem carinhosa do Cristo, que os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, né? E, na verdade, na nossa codificação kardeciana, a gente aprende, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, conhecem a vida os que amam. Então, dentro desse contexto, eu vou passar para o Wellington para as suas considerações finais e as suas despedidas. Bom, primeiro
ressaltar que foi um prazer dividir os microfones e a bancada com vocês. Foi realmente uma grande satisfação. O meu abraço, as minhas saudações aos amigos de Juiz de Fora, de todos os mineiros, de todos os ouvintes do programa, enfim, já deixo o meu abraço. E lembrando das falas muito felizes, tanto da Graça quanto da Nájila, no tocante a nós cuidarmos uns dos outros, porque na realidade nós nunca sabemos quando um determinado problema pode nos assolar. Então, cuidando uns dos outros, nós também estamos cuidando de nós mesmos. Me recordo que esses dias, pela madrugada, recebi uma mensagem de um amigo, psicólogo, voluntário do CVV, e, poxa, Wellington, eu estou com vontade de cometer o suicídio. Como pode uma coisa dessa? Então, isso pode acontecer com todos nós, com todos nós. É por isso que é tão importante a gente ressaltar a fala da Graça, da Nájila, nesse tema de nós cuidarmos uns dos outros, de nós ampliarmos esses laços de família, essa experiência tão feliz da Manhã das 10, não é isso? Foi isso, né, Nájila, que você citou, Manhã das 10, em que as pessoas Papo das 10. contam, narram as suas histórias. Papo das 10, sensacional. As pessoas querem falar, as pessoas querem participar, as pessoas querem se sentir ouvidas, acolhidas, queridas. Então, como isso é importante e pode modificar todo um panorama, pode trazer um pouco mais de alegria, um pouco mais de entusiasmo, um pouco mais de encantamento na existência. É muito comum, vocês também que trabalham com essa questão relacionada ao suicídio, muitas vezes as pessoas comentam conosco, poxa, mas na realidade está me faltando um sentido para a vida, eu tô vazio. Geralmente falo, eu tô vazio. E essas iniciativas, elas preenchem a nossa existência, elas trazem o que há de mais caro, de mais importante para nós, desse contato que nós podemos estabelecer com as pessoas. Eu deixo aqui, como dá até vontade de dar um spoiler, mas eu vou me conter, do filme chamado A Felicidade Não Se Compra. É um filme antigo, da década de 30 ou 40, eu acho, um filme bem antigo mesmo, e aborda essa questão do suicídio, mas de uma maneira muito sensível, muito delicada, e não vou dar o spoiler, podem procurar, que vocês vão encontrar na internet, A Felicidade Não Se Compra, e agradecendo a todos vocês essa oportunidade, o convite feito pela Luciana, esses momentos que nós passamos aqui, um abraço para o João Paulo, tão atencioso, o Robson, a Graça, o Emanuel, a Nájila, que no nosso caminho tenha sempre essa força e muita serenidade para todos nós seguirmos adiante. Grande abraço a todos. Ok, obrigadíssimo, Wellington, pela sua participação, pela sua disponibilidade. Aliás, eu já tenho assistido, viu, Wellington, você aí nas nossas redes sociais, né? Então, há um distanciamento físico, mas há um enlaçamento afetivo. E você é dessas pessoas que tocam o coração quando fala, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Então, voltemos agora para a nossa companheira Graça, né? Para as suas palavras finais e a sua mensagem, Graça. A palavra está com você, Graça. Primeiro, eu estou muito agradecida por essa oportunidade desse trabalho e de estar o Wellington, né, que eu não conhecia, mas os outros eu já tive o grande prazer de viver, conviver, de conhecer. Né? Nós estamos finalizando, e aí quando eu me referi a essa coragem, a essa perseverança, essa nossa vontade, né, de fazer alguma coisa, de continuar fazendo alguma coisa, muitas coisas nós já estamos fazendo há muito tempo. Mas aí me lembrei muito de uma mensagem que está no livro Fonte Viva, de Emmanuel, chamado Os Membros Divinos. Eu acredito que vocês conheçam, se não conhecerem, busquem da confiança que o Cristo depositou em nós, nos colocando nesse lugar de trabalho, que nós não podemos esmorecer como ele nunca esmoreceu. Pelo contrário, sempre vamos, podemos, por exemplo, ele conta
com nossos bracinhos, com as nossas mãozinhas, com o nosso coração e a nossa célula trabalhando em consonância com as boas intuições que nós vamos recebendo, porque nós estamos no trabalho do bem, e sermos verdadeiramente os membros divinos do Cristo. Ele conta conosco e nós não podemos decepcioná-lo, uma vez que já estamos tão afeiçoados a Ele, que é o nosso orientador de vida, né? Eu quero só agradecer, é um imenso prazer de participar desse trabalho mais uma vez. Muito obrigada. Então nós agradecemos muito a nossa querida companheira Graça, que está sempre, como diz a música, né? Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado e constante nessa caminhada conosco, né? Bom, meus amigos, estamos encerrando o nosso Família Cast do Departamento de Assuntos da Família. Agradecemos de coração aos convidados que participaram conosco desse encontro carinhoso e muito rico. E agradecemos você também, querido ouvinte, que nos acompanhou durante esse nosso evento. Muito obrigado pela sua participação. Caridade. Há um gesto que não pode mais ficar guardado, uma ação que precisa tudo transformar. Há em cada alma tanta forma de carinho.